Olá pessoal, nós vamos bater um papo agora sobre a multiplicidade das raízes reais de expressões polinomiais, ok? Então só me interessa a multiplicidade das raízes reais de expressões polinomiais, ok? Expressões que envolvem polinômios, sim? Ok. O que é a raiz de uma expressão polinomial? É o número que, substituído no lugar da variável, torna esse polinômio igual a zero. Faz com que o resultado da conta seja zero. Por exemplo, qual é a raiz do polinômio 2x menos 1? É o número que, substituído no lugar do x, faz com que o resultado dessa conta dê zero. Sim? Nós estamos interessados somente nas raízes reais, ok? Ótimo. Qual é o número que, substituído no lugar do x em 2x menos 1, torna esse polinômio igual a zero? Resposta, o meio. Por quê? Porque 2 vezes meio menos 1 vale zero. Sim? Então, meio é raiz do polinômio 2x menos 1. Como o polinômio 2x menos 1 é um polinômio do primeiro grau, então ele só tem uma raiz, e essa raiz vale meio. O que é a multiplicidade da raiz? É o número de vezes que a raiz ocorre no polinômio. E nesse caso, a raiz meio ocorre uma única vez. Então, a multiplicidade da raiz meio é 1. Não se esqueça, todo polinômio de grau n tem n raízes complexas, certo? Ótimo! Nós só estamos interessados nas raízes reais, então, eventualmente, algumas dessas raízes podem não ser reais, então não me interessa, certo? Só me interessa as raízes reais. Ok. Olhe para a expressão 2x menos 1 elevado ao cubo. E 2x menos 1 elevado ao cubo é o mesmo que 2x menos 1 vezes 2x menos 1 vezes 2x menos 1. É o produto do 2x menos 1 por ele mesmo 3 vezes, certo? Se eu multiplicar o 2x menos 1 por ele mesmo 3 vezes, dá uma expressão do terceiro grau. Ok, todo polinômio do terceiro grau tem 3 raízes, certo? E eu tenho que verificar se essas raízes serão todas reais ou não. Ótimo! No nosso caso, serão 3 raízes reais e todas elas valerão quanto? Meio, sim? Logo, a multiplicidade da raiz meio será 3. Ah, muito bem. Todas elas valerão quanto? Meio, porque observe que 2x menos 1 elevado ao cubo é 2x menos 1 vezes 2x menos 1 vezes 2x menos 1. Ou seja, existem 3 fatores 2x menos 1. Esse polinômio será igual a zero se o primeiro fator valer zero, e ele vale zero para x igual a meio, ou se o segundo fator vale zero, que também vale zero para x igual a meio, ou se o terceiro fator vale zero, que também vale zero para x igual a meio. Então, meio é raiz, quantas vezes? 3 vezes. Logo, a multiplicidade da raiz meio é 3. Olha para a expressão x à quinta. É do quinto grau esse polinômio, portanto tem 5 raízes, certo? E essas 5 raízes, todas valem zero, porque zero é o número que, substituído no lugar do x, torna o x à quinta igual a zero. Em outras palavras, você pode enxergar assim, ó, o x à quinta é a mesma coisa que x vezes x vezes x vezes x vezes x. É o produto do x por ele mesmo 5 vezes. Você pode interpretar assim, ó, ou o primeiro x vale zero, ou o segundo vale zero, ou o terceiro vale zero, ou o quarto vale zero, ou o quinto vale zero. Então existem 5, tá certo? Posições em que o x pode valer zero. Ah, muito bem. Então a raiz é quem? Zero. Zero é a raiz do polinômio x à quinta. E quantas vezes o zero é raiz? 5 vezes. Logo, a multiplicidade da raiz zero é 5. Ótimo. Agora, e x ao quadrado mais 1? É do segundo grau. Portanto, tem quantas raízes? 2 raízes, certo? Mas
Alguma delas é real? Resposta, não. Não existe número real que elevado ao quadrado mais 1 dê zero. As raízes são complexas não reais, ou seja, são raízes imaginárias, certo? Os valores que elevados ao quadrado mais 1 dão zero são i e menos i. Só que nós só temos interesse nas raízes o quê? Reais. Então, tem alguma raiz real? Resposta, não. Não tem raízes reais. Raízes reais. Ótimo, não tem raízes reais. E x ao cubo menos x é um polinômio do terceiro grau. Quando o grau é maior do que 2, o ideal é a gente decompor, tá certo? A expressão, ou seja, fatorar essa expressão, tá bem? Vamos fatorá-la. X ao cubo menos x é o mesmo que x que multiplica x ao quadrado menos 1. Ótimo! Tem algum valor real de x que torna essa expressão igual a zero? Tem. Quando x vale zero, essa expressão vale zero. Então, zero é raiz. Ótimo. X ao quadrado menos 1 pode valer zero? Pode. Quais são os valores de x que tornam x ao quadrado menos 1 igual a zero? O mais 1 ou o menos 1. Então, ainda tem mais duas raízes, o 1 e o menos 1. Perfeito isso daí? Ótimo. Quantas vezes o zero é raiz? Uma única vez. Multiplicidade 1. Quantas vezes 1 é raiz? Uma única vez. Multiplicidade 1. Quantas vezes o menos 1 é raiz? Uma única vez. Multiplicidade 1. Muito bem. X à quarta menos 1. Ótimo. É um polinômio do quarto grau. Portanto, tem 4 raízes. Nós estamos interessados nas raízes reais. É possível decompor o x à quarta menos 1 em fatores do primeiro ou do segundo grau? Sim. Nós temos aqui claramente uma diferença de 2 quadrados. É o quadrado de x ao quadrado menos o quadrado do 1. E todos sabemos que, numa diferença de 2 quadrados, a forma fatorada é base do primeiro mais base do segundo, que multiplica base do primeiro menos base do segundo. Então, essa expressão pode ser escrita na forma x ao quadrado mais 1, que multiplica x ao quadrado menos 1. Como é que a gente encontra as raízes? Será a raiz do polinômio, os valores que, substituído no lugar do x, fizerem com que essa expressão valha zero. Se eu decompus em fatores, então se tornar o primeiro fator igual a zero vai ser raiz do polinômio, ou se tornar o segundo fator igual a zero vai ser raiz do polinômio. Agora, existe algum número real que torne o x ao quadrado mais 1 igual a zero? Resposta, não. Os valores de x que tornam x ao quadrado mais 1 igual a zero não são reais. São o i e o menos i. Se não são reais, não me servem os valores de x que tornam essa expressão igual a zero. Agora, existem valores de x que tornam essa segunda expressão igual a zero? Sim. X ao quadrado menos 1 valerá zero para 1 e para menos 1. Ótimo. E quantas vezes o 1 será raiz? Uma. E o menos 1? Uma também. Tá certo? Ei, olhe bem. Enxergou o que é raiz? Nós estamos interessados somente em raiz real, tá certo? Meio é raiz da expressão 2x menos 1. Quantas vezes o meio é raiz da expressão 2x menos 1? Uma única vez, logo a multiplicidade do meio vale 1. 3 é raiz, meio é raiz da expressão 2x menos 1 elevado ao cubo. Só que quantas vezes o meio vai ser raiz? 3 vezes. Porque 2x menos 1 elevado ao cubo é 2x menos 1 vezes 2x menos 1 vezes 2x menos 1. O meio pode tornar o primeiro fator igual a zero, ou o segundo fator igual a zero, ou o terceiro fator igual a zero. Então vai ser raiz 3 vezes. Quem é a raiz de x à quinta? O zero. Quantas vezes? 5 vezes. Raiz real. Tem raiz real o polinômio x ao quadrado mais 1? Não tem raízes reais. Não tem problema. Nós estamos interessados somente nas raízes reais. Raízes de x ao cubo menos x é um polinômio do terceiro grau. Nós vamos decompor no produto de um polinômio do primeiro grau por um do segundo grau.
Quem é a raiz do x? Zero. Quantas vezes? Uma. Multiplicidade do zero é 1. Quem é a raiz do x ao quadrado menos 1? O 1 e o menos 1. O 1 com multiplicidade 1, o menos 1 com multiplicidade 1. Tranquilo isso? Essas três raízes são raízes da expressão x ao cubo menos x. Quem é a raiz real de x à quarta menos 1? X à quarta menos 1 é a expressão do quarto grau. Todo polinômio do quarto grau tem 4 raízes. No entanto, 2 delas não são reais. Os números que tornam x ao quadrado mais 1 igual a zero são i e menos i. Essas não interessam para a gente. Nós estamos interessados só na multiplicidade de raízes reais. E quais são as raízes reais? São 1 e menos 1. Quantas vezes 1 é raiz? Uma vez. Quantas vezes o menos 1 é raiz? Uma vez. Certo? Ótimo. Devemos saber encontrar também as raízes de divisão de polinômios e de multiplicação de polinômios. De multiplicação de polinômios nós já vimos, tá certo? Toda vez que eu tenho que fatorar um polinômio de grau maior do que 2 para encontrar as raízes, eu vou ter uma multiplicação de polinômios. E na divisão de polinômios, tem que saber enxergar também. Só que na hora de procurar as raízes, você deve procurar as raízes da expressão do numerador e da expressão do denominador, tá certo? Ah, é? Exatamente, certo? Ah, mas quando o denominador vale zero, não existe a fração. Isso mesmo. Por isso que é tão importante descobrir quais são os valores de x que tornam o denominador igual a zero. Ou seja, quais são as raízes do denominador. Para a gente ter clareza dos valores de x que fazem com que a expressão não exista. Então, apareceu uma divisão de polinômios, procure as raízes do numerador e procure as raízes do denominador também. É importante, eu não estou dizendo que o x vai assumir o valor da raiz do denominador, tá certo? Mas é para saber que o x não pode assumir esse valor. Venha para cá. O numerador tem a expressão x menos 1. Ótimo. Quem é a raiz da expressão x menos 1? É o valor de x que torna essa expressão igual a zero. Qual é? 1. 1 é raiz de quem? Do numerador. E quem é a raiz do denominador? X mais 3 ao quadrado. X mais 3 ao quadrado é x mais 3 vezes x mais 3. O primeiro fator pode valer zero, que é o x mais 3. Ou o segundo fator, que também é x mais 3, pode valer zero. Então, quem é a raiz de x mais 3 ao quadrado? Menos 3. Quantas vezes? 2 vezes. A raiz de x mais 3 ao quadrado é quem? Menos 3, que menos 3 torna o x mais 3 igual a zero. Eu não estou falando que o x vai assumir o valor menos 3, tá certo? É bom descobrir qual é a raiz do denominador para afirmar que essa fração só existirá quando o x for diferente do menos 3. Entendeu? Ah, me diga, uma raiz quantas vezes? Uma única vez. E o menos 3 é raiz quantas vezes? Não é do segundo grau? Sim, então 2 vezes. Tranquilo até aí? Muito bem. Olhe para essa expressão, x ao quadrado menos 1 dividido por x mais 1 ao quadrado. Mais uma vez, é uma fração cujo numerador é um polinômio, o denominador é um polinômio. Nós devemos procurar as raízes do numerador e do denominador. Muito bem. No numerador nós temos o x ao quadrado menos 1. É um polinômio do segundo grau, tem 2 raízes. Quais são os valores que tornam a expressão x ao quadrado menos 1 igual a zero? Os valores de x, que substituído em x ao quadrado menos 1, torna isso aqui igual a zero, essa expressão igual a zero, são os valores de x igual a 1 e menos 1. Então, o numerador tem 2 raízes. Quais são? O mais 1 e o menos 1. Quantas vezes o mais 1 é raiz? Resposta: uma vez. Quantas vezes o menos 1 é raiz? Também uma vez. Ok? Ótimo. Agora vamos lá. Quem é a raiz de x mais 1 elevado ao quadrado? X mais 1 ao quadrado é x mais 1 vezes x mais 1. O menos 1 pode tornar ou o primeiro fator igual a zero ou o segundo fator igual a zero. Ótimo. Então, o menos 1 é raiz quantas vezes? Uma
2. Percebeu? Por quê? Porque ele é do segundo grau. Tem que ter 2 raízes. Ó. X mais 1 ao quadrado é x mais 1 vezes x mais 1. Quem torna o primeiro x mais 1 igual a 0? Menos 1. Quem torna o segundo x mais 1 igual a 0? Menos 1. Para garantir que existem 2 raízes, elas são iguais, certo? As duas valem menos 1. Então, na verdade, para essa expressão, nós obtivemos quantas raízes? Na verdade, foram 2 raízes, o 1 e o menos 1, certo? O 1 vale. É uma raiz com multiplicidade igual a 1, porque ela aparece uma única vez. E o menos 1? O menos 1 é a raiz com multiplicidade igual a quanto? 3, porque o menos 1 é raiz 3 vezes, sendo que uma delas no numerador e 2 no denominador. Sim? É importante identificar as raízes do numerador e do denominador. Quando uma mesma raiz aparecer no numerador e no denominador, na hora de dizer a multiplicidade dessa raiz, você vai ver a quantidade total de vezes que ela apareceu, tá certo? Você vai somar a quantidade de vezes que apareceu no numerador com a quantidade de vezes que apareceu no denominador, sim? Aí você tem a multiplicidade da raiz menos 1 nessa divisão de polinômios. Tranquilo? Agora vamos dar uma olhada para essa expressão. X ao quadrado mais 1 multiplicado por 1 menos x ao quadrado elevado à quinta, multiplicado por x elevado à décima, dividido por x menos 1 vezes x elevado à quarta. E a primeira coisa que muita gente tenta fazer aqui é simplificar o x elevado a décimo pelo x elevado à quarta. Saiba, em expressões algébricas, nunca simplifique variáveis. Só simplifique números que você tem certeza que são diferentes de zero. Tá ok? Então, nem pensar numa expressão algébrica que fica simplificando variáveis. Você só simplifica algo que você tem certeza absoluta que é diferente de zero. Se no enunciado de uma questão que envolvesse essa fração algébrica, alguém dissesse assim, só existe esse problema se o x for diferente de zero. Aqui, ó, eu te dei, você que tem que identificar qual é a condição de existência. Mas, se o examinador garantisse que o x é diferente de zero, aí você poderia simplificar, certo? Agora, se o cara simplesmente te deu essa fração algébrica, então, nada de te simplificar variáveis. Tudo bem? Agora vamos procurar as raízes. X ao quadrado mais 1. Existe valor de x que é elevado ao quadrado somado com 1 dá zero? Real, não. Não existe nenhum número real que é elevado ao quadrado somado com 1 dá zero. Porque qualquer número real elevado ao quadrado vai ser no mínimo zero. Somado com 1 vai ser no mínimo 1. O menor valor para x real, para o x ao quadrado menos 1, é 1. Então nunca vai valer zero. Certo? X ao quadrado mais 1 tem raízes, mas são complexas. Mas nós não temos interesse, por enquanto, nas raízes complexas. Então, quem é raiz de x ao quadrado menos 1 não tem raízes reais. Agora, quem é raiz de 1 menos x ao quadrado? Raiz de 1 menos x ao quadrado é o 1 e o menos 1. Só que 1 menos x ao quadrado está elevado à quinta. Então, o 1 é raiz 5 vezes e o menos 1 é raiz 5 vezes. Ah, é? Sim, porque a expressão é do 10º grau. Se eu multiplicar 1 menos x ao quadrado por ele mesmo 5 vezes, vai dar uma expressão de grau 10, tá certo? Então, veja, tem 10 raízes, das quais 5 delas valem 1 e as outras 5 valem menos 1. Quem é raiz de x elevado a décima? Qual o número que substituído no lugar do x torna o x elevado a décima igual a zero? O zero. E o zero é raiz quantas vezes? 10 vezes. Então, quando a expressão está elevada ao número natural, você olha para a base da expressão, descobre a raiz da base e o número de vezes que essa raiz vai ocorrer será exatamente o valor do expoente. Ei, x ao quadrado mais 1 tem raiz real? Não. 1 menos x ao quadrado elevado à quinta está elevado a um expoente natural, a expressão 1 menos x ao quadrado. Quem é raiz do 1 menos x ao quadrado? Mais 1 e o menos 1. Quantas vezes cada um? 5 vezes cada um. Quero saber quem é raiz de x elevado a décima. Olha para a base. Quem é raiz da expressão x? Quem torna a expressão x igual a zero? O zero. X igual a zero, que torna a expressão da base igual a zero. Quantas vezes o zero é raiz? 10.
Quem é a raiz de x menos 1 elevado a 1? A raiz de x menos 1 elevado a 1 é 1. Qual é o expoente? 1. Quantas vezes uma raiz? Uma única vez. Quem é a raiz de x elevado à quarta? Resposta, o zero. Quantas vezes? 4 vezes. Então, vamos elencar as raízes. Quais são as raízes? A menor delas é o menos 1. Muito bem. O menos 1 é raiz nessa expressão quantas vezes? 5 vezes. E ela só aparece aqui? Só aqui. Então, a multiplicidade da raiz menos 1 vale 5. Ótimo. Depois vem a raiz zero. A raiz zero é a raiz desse fator, do x elevado a décima. O x igual a zero torna esse fator igual a zero. Sim? Uhum. Quantas vezes? 10. Mas a raiz zero aparece no x à quarta. Quantas vezes? 4. Então a raiz zero aparece 10 vezes no numerador, 4 vezes no denominador. Então o número total de vezes que a raiz zero aparece é igual a 14. A multiplicidade é 14. Depois, a raiz 1 aparece nessa expressão, no número x ao quadrado, as raízes são 1 e menos 1. Quantas vezes 1 é raiz? 5 vezes. No denominador, 1 é raiz mais uma vez. Então, no total, 1 será raiz. Quantas vezes? 6 vezes. É isso que eu quero, tá certo? Não importa, por enquanto, para que serve, tá certo? Vai nos ser muito útil no próximo vídeo, tá certo? Vai servir, vai ser útil, tá certo? Saber encontrar a multiplicidade das raízes de uma expressão. Tudo bem? Valeu! Até o próximo vídeo.